O estúdio estava em silêncio. Nem os técnicos ousavam quebrar a quietude que envolvia Zé Felipe. Sentado em um banco alto, violão no colo, ele olhava fixamente para o chão como se buscasse respostas ali. As luzes do local estavam suaves, como se respeitassem o estado emocional do cantor. Desde o término, sua rotina havia se tornado outra. A mansão, antes cheia de risos e gravações animadas, agora estava vazia, ecoando lembranças em cada canto. Naquela tarde, ele estava ali por insistência da própria equipe. Você precisa cantar de novo, dissera o produtor, tentando motivá-lo. Mas Zé sabia que não era só voltar ao estúdio. Era sobre reencontrar quem ele era. E quem ele queria ser. Após o fim do relacionamento que havia marcado não só sua vida pessoal, mas também sua imagem pública, Zé Felipe se viu diante de um abismo. Nos últimos anos, ele havia se acostumado a dividir a cena com alguém. Agora, era ele. Só ele. Vamos gravar? Perguntou o engenheiro de som, rompendo o silêncio. Zé Felipe respirou fundo, levantou o olhar e respondeu com um aceno. Ele sabia que aquela gravação não seria apenas mais uma música. Seria um recomeço. Pegou o violão, ajustou o microfone e começou a dedilhar os primeiros acordes de uma canção inédita. Seus olhos fechados, a voz saindo baixa no começo, mas com cada verso ganhando mais firmeza. Era uma composição crua, sincera, quase uma carta de desabafo. A letra falava sobre renascimento, sobre dores caladas e sobre liberdade. Não era para ser hit. Era para ser verdade. Quando terminou de cantar, não houve palmas. Só um silêncio respeitoso. Todos no estúdio sabiam, ali nascia um novo Zé Felipe. Essa música é diferente, murmurou o produtor. Porque agora sou eu quem está aqui. Sem rótulos, sem filtros, sem personagem, disse Zé, com os olhos marejados. É minha nova fase. E ninguém vai impedir isso. O anúncio oficial viria dias depois. Mas naquela sala, entre cabos, microfones e silêncios carregados, o cantor já havia tomado sua decisão. Estava pronto para a mudança mais radical de sua vida. 2 dias depois da gravação intimista no estúdio, a equipe de Zé Felipe preparava o cenário para uma entrevista especial. Ele havia aceitado falar com uma das maiores apresentadoras do país, alguém que sempre o respeitou e que, acima de tudo, sabia ouvir. Era a primeira vez que Zé se colocaria diante das câmeras após o término, e todos queriam saber como ele estava, o que viria a seguir, o que havia mudado. No camarim, enquanto ajeitava o blazer preto com camisa branca sem botões na gola, ele se olhou no espelho. Os olhos ainda carregavam vestígios de noites mal dormidas, mas também havia ali uma chama que parecia acesa novamente. Uma chama de propósito. Pronto, Zé? Perguntou seu assessor, batendo levemente a porta. Pronto como nunca, respondeu ele, abrindo a porta com firmeza. O estúdio de TV estava movimentado. Luzes, câmeras, microfones, produtores andando de um lado para o outro. Quando a apresentadora entrou, os dois se abraçaram com respeito e um carinho antigo. É bom te ver aqui, Zé. De verdade, disse ela. É bom me ver aqui também, respondeu ele, com um meio sorriso. A gravação começou, nos primeiros minutos, os assuntos foram amenos, carreira, turnê, novos projetos. Mas logo ela fez a pergunta que todos esperavam. Você viveu um relacionamento muito exposto. Como está hoje, depois de tudo? Zé ficou em silêncio por alguns segundos. O público que assistia ao vivo segurou a respiração. E então ele falou. Foi difícil. Ainda está sendo. Mas às vezes a vida dá um empurrão pra gente se reencontrar. Eu perdi o chão, sim. Mas ganhei a chance de olhar pra mim com mais verdade. A apresentadora assentiu, emocionada com a sinceridade do cantor. E o que você descobriu? Que eu estava tentando agradar todo mundo, menos a mim mesmo. Descobri que eu gosto de silêncio, de compor sozinho, de acordar sem precisar mostrar nada pra ninguém. E que tá tudo bem viver longe dos holofotes por um tempo. O trecho da entrevista viralizou nas redes sociais antes mesmo de ir ao ar na íntegra. Fãs, artistas e jornalistas começaram a comentar a nova fase de Zé Felipe. Muitos se surpreenderam com o tom sereno, com a maturidade nas palavras, com a ausência de qualquer ataque ou mágoa explícita. Mas o que mais chamou a atenção foi a última resposta da entrevista. E o que vem agora? Perguntou a apresentadora, finalizando a conversa. Zé olhou para a câmera e respondeu com firmeza. Vem mudança. Vem verdade. Vem um Zé Felipe que ninguém conhece ainda. Mas que eu tô louco pra mostrar. E, com isso, a entrevista terminou. O país parou.
E Zé Felipe, sem perceber, havia dado início à sua maior revolução. 2 dias após a entrevista, Zé Felipe se levantou cedo. O celular não parava, ligações de emissoras, mensagens de colegas da música, propostas de collabs, convites para lives, programas, entrevistas. O país estava falando dele. Mas, curiosamente, ele estava em paz. E não queria aquilo, pelo menos, não naquele momento. Enquanto tomava café da manhã sozinho, observando o jardim pela vidraça, tomou uma decisão que vinha amadurecendo desde antes da entrevista. Ele precisava sair de cena. Largar tudo por um tempo. Não como fuga, mas como escolha consciente. Queria silêncio. Verdade. Recomeço. Ligou para seu empresário, Maurício, que o acompanhava há anos. Fala, irmão. Tá pronto para nova turnê? A entrevista foi um sucesso. A gente pode fechar aquela agenda internacional que ficou pendente. Mal, interrompeu Zé, com tom calmo. Cancela tudo. Silêncio do outro lado da linha. Como assim? Tô falando sério. Cancela. Não é hora de palco, nem de estúdio, nem de mídia. Eu vou parar por um tempo. Zé, olha só, você tá no seu melhor momento. Justamente agora? Exatamente por isso. Pela primeira vez, tô sentindo que tô sendo eu de verdade. E eu preciso cultivar isso antes que a máquina me engula de novo. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou um suspiro. Tá bom. Você sempre teve o instinto certo. Eu vou segurar tudo aqui. Mas me diz, pra onde você vai? Zé sorriu pela primeira vez no dia. Pra onde ninguém me conheça. 4 dias depois, ele desembarcava no interior de Minas Gerais. Uma cidade pequena, cercada por montanhas, com ruas de pedra e uma tranquilidade que quase incomodava de tão real. Havia alugado uma casinha simples com varanda, bem afastada do centro. Ali, ninguém pedia fotos. Ninguém falava em fama. As pessoas o tratavam apenas como Zé, o moço que chegou de fora e que adorava ficar sentado no banco da praça com um caderno nas mãos. Ele andava descalço, ia à feira, almoçava em restaurante por quilo, trocava ideia com senhores que jogavam dominó na calçada. Dormia cedo. Acordava com o canto do galo. E, à noite, escrevia músicas que talvez nunca mostrasse a ninguém. Em uma dessas noites, sentado na varanda com o violão no colo e uma caneca de café quente na mão, ele sorriu sozinho ao escrever uma frase no caderno. Para se encontrar de novo, às vezes é preciso desaparecer. A casa era simples, mas aconchegante. Paredes brancas, janelas de madeira azul clara, um fogão a lenha que crepitava nas noites mais frias. Ao redor, natureza em abundância, árvores frutíferas, uma trilha que levava até uma cachoeira escondida, e pássaros que se tornaram companheiros constantes nos dias de silêncio. Zé Felipe logo criou uma rotina. Acordava antes do sol, tomava café na varanda e depois caminhava por entre as trilhas. À tarde, lia livros que estavam esquecidos em sua estante há anos, e à noite, compunha. Não havia pressão, não havia prazo, não havia compromisso com nada além de si mesmo. Foi numa dessas noites que algo diferente aconteceu. Estava com o violão no colo, olhando para a lareira acesa, quando sentiu uma emoção estranha crescer no peito. Não era tristeza, tampouco alegria. Era algo novo, algo profundo. Uma mistura de saudade, gratidão e liberdade. Fechou os olhos e deixou os dedos correrem pelas cordas do violão, quase sem pensar. A melodia surgiu leve, fluida, como se estivesse pronta há tempos e apenas esperando o momento certo para nascer. Em seguida, veio a letra, como se fosse ditada por alguém dentro dele. Eu fui embora de mim, me perdi no caminho. Mas voltei para lembrar como é bom ser sozinho. Não por falta de amor, mas por querer me escutar. No silêncio da alma, reaprendi a cantar. Zé parou. Encostou o violão no chão, fechou o caderno e ficou olhando para o fogo. Sabia que havia nascido ali a primeira canção da sua nova fase. Ela não tinha o apelo comercial das anteriores, não era feita para charts ou virais. Era feita para curar. E ele queria gravá-la, mas não em estúdio, não em cidade grande. Queria gravá-la ali, naquele cenário onde tudo fazia sentido. No dia seguinte, foi até o centro da cidade e procurou um jovem chamado Edson, que tinha uma pequena loja de eletrônicos, e nas horas vagas, montava equipamentos de gravação com peças usadas. Você acha que consegue montar um microfone decente e um gravador de áudio para mim? Perguntou Zé. Claro. Mas, você vai gravar o que aqui? Edson ficou surpreso. Uma música. A primeira música de uma vida nova.
3 dias depois, Zé Felipe gravava sentado na varanda, com o som dos grilos ao fundo e o vento passando pelas árvores. A gravação era crua, real, com direito a estalos da madeira e até o latido distante de um cachorro. Quando ouviu o resultado, ele sorriu. Era exatamente como deveria ser, imperfeito, humano, verdadeiro. Zé não sabia ainda se divulgaria aquela canção. Mas naquele instante, isso não importava. O mais importante era o que ela representava, uma porta aberta para uma nova vida. Uma vida sem pressa, sem máscaras, sem espetáculo. Uma vida só dele. O plano de Zé Felipe era simples: sumir do radar, se reconectar, viver sem a pressão dos holofotes. E, por algum tempo, isso funcionou. Mas o mundo conectado não perdoa silêncio por muito tempo, especialmente o de uma figura pública. Foi em uma tarde qualquer, depois de gravar outra música com o equipamento improvisado, que tudo mudou. Ele estava sentado na praça da cidadezinha, tomando um suco de caju na lanchonete da Dona Lourdes, quando notou o olhar curioso de um adolescente de boné virado para trás. O garoto se aproximou com cuidado, celular na mão. Você é o Zé Felipe, né? Zé sorriu, meio sem graça, e assentiu. Sou sim. Mas aqui eu só sou o Zé, viu? O garoto arregalou os olhos, como se tivesse encontrado um tesouro. Cara, eu sabia. Eu ouvi sua voz outro dia vindo da trilha. Minha mãe não acreditou. Posso tirar uma foto? Zé hesitou por um segundo. Não queria chamar atenção. Mas também não podia ser rude. Só se não postar agora. Me dá essa chance, disse ele, meio em tom de brincadeira. O garoto riu, tirou a selfie e prometeu guardar o segredo. Mas o que Zé não imaginava era que, naquela mesma tarde, o jovem faria um vídeo no TikTok, sem mostrar o cantor, descrevendo como encontrou um artista super famoso escondido numa cidadezinha em Minas. Usou imagens da praça, da trilha e da fachada da casa alugada. E claro, o vídeo viralizou em menos de 24 horas. Na manhã seguinte, Zé acordou com dezenas de mensagens no celular, notificações de redes sociais e ligações perdidas de sua equipe. Algo havia escapado do controle. Ligou para Maurício, o empresário. Você viu isso, né? Vi, e não fui só eu. Os portais já estão especulando onde você tá. Se duvidar, até drone vão mandar aí. Droga! Eu só queria um tempo. Eu sei. Mas agora não dá mais pra sumir. Você virou notícia de novo. O povo tá com saudade. Zé respirou fundo. Olhou para o quintal da casa, onde os passarinhos ainda cantavam sem saber do alvoroço. Então vamos fazer do meu jeito. Como assim? Se querem saber onde eu tô, vão saber. Mas não vai ser com exclusivas, nem coletiva de imprensa. Eu vou mostrar o que realmente estou vivendo. Sem filtro, sem maquiagem. Maurício ficou em silêncio. Já conhecia aquele tom de voz. Quando Zé decidia algo, era difícil voltar atrás. Tá bom. Mas faz direito. Que seja bonito. Zé Felipe abriu o aplicativo de vídeo no celular, colocou o tripé simples em frente à varanda, sentou com o violão no colo e começou a gravar. Não um anúncio. Não um discurso. Mas uma canção. Aquela mesma canção do recomeço. E quando o vídeo foi ao ar, não houve escândalo, nem polêmica. Só silêncio. Emoção. Verdade. A internet não descobriu apenas seu paradeiro. Descobriu que Zé Felipe havia mudado.